各位議員，我哋繼續開會。 Senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário Francis Tam para responder às questões já levantadas. Sr. Presidente, senhores deputados, obrigado pelas questões colocadas relativamente à questão posta pelo deputado Roy Yin, no sentido de esperar que no futuro, especialmente na execução orçamental do PID, que mais informações, que as informações sejam mais detalhadas. Também estamos dispostos e vou pedir aos serviços públicos para que esses números sejam os mais precisos possíveis. Ao longo dos 2 ou 3 anos, essa situação não se verificou em Macau, no que se refere ao mercado de emprego, porque a PID tem uma alta taxa de execução. Nós vamos pedir ao Serviço Civil para respeitar, para observar isto. Quanto à alteração, quanto à revisão da lei de enquadramento orçamental, que os trabalhos estão a ser feitos e que a Direção dos Serviços de Finanças está a programar essas ações. Esperamos que possamos ter um borrão do projeto ainda no final do corrente ano. Relativamente às receitas do imposto sobre o jogo, no que se refere à supervisão, nós temos adotado sempre uma atitude bastante conservadora na supervisão. Desde sempre temos, aliás, que possamos ter uma previsão não muito acertada, mas que nós temos feito a previsão das receitas com alguma cautela. Segundo as nossas previsões, como há bocado referi, tendo em atenção as receitas do jogo nos últimos 6 meses, a situação dos últimos 6 meses. No que se refere sobre um aumento de 13% do imposto sobre veículos motorizados a serem cobrados no próximo ano, eu queria aqui esclarecer o seguinte: estamos a falar sobre um aumento entre 2015 relativamente a 2014. E que até atualmente o imposto sobre veículos motorizados já cobrado até o presente momento já atinge 1,200 milhões. Quer dizer, por isso não vai haver não se trata de um aumento significativo. Mas tem essa previsão é feita com base no imposto, nesse imposto cobrado no corrente ano. Por isso, relativamente à receita de 2014, relativamente a 2013. A isenção desse imposto por parte de alguns veículos, em que os serviços competentes estão já a desenvolver os respectivos estudos e análises. Já chegamos a um resultado no sentido de a um breve prazo a isenção de impostos a determinados setores de atividade.
係有個具體嘅增幅，係大約7.9%。呢個咧係我哋整體嘅預算開支嗰個增幅咧係即係咧具體嘅實際嘅教育開支方面咧，其實嗰個增幅係同整體開支增幅係一致。咁關於個佔比11.7%方面咧，呢個當然係同過往幾年比較，可能個佔比低咗。但呢個咧就要睇翻，其實我哋整體預算個開支有個大嘅比較一啲比較大嘅增幅。咁呢個有陣時佔比咧都要可以更深入去研究，係點解個佔比會低咗？其實唔係話因為嗰para fixação dessa percentagem 增幅係大過呢個增幅。咁所以呢個我哋都可以提供多啲資料。Cada explicação são informações que nós podemos facultar à preferência dos seus deputados quanto aos serviços coletivos sociais, tem a ver precisamente com que em 2014 as despesas são mais significativas, especialmente esse inclui o desporto e as atividades recreativas. 因應咗今年係回歸15週年， Isto é por causa das atividades que vão ser organizadas para assinalar o 15º aniversário do estabelecimento de Royal. É por isso que vai haver uma descida nesse tipo de despesas em 2015. 因為其中包括咗呢個體育康樂。As atividades recreativas e desportivas. É por isso que é a segunda escolaridade que essas despesas vão ser menos no próximo ano. Quanto ao transporte coletivo passageiro, eu só queria aqui esclarecer que o orçamento, a proposta orçamental apresentado só se refere ao primeiro semestre do próximo ano. Eu creio que o próximo governo, quando da apresentação do orçamento em março, as informações é que vão ser mais precisas, porque só aí é que vão ser mencionadas com mais precisão os dados e informações. 多謝主席，多謝司長。其實我有兩個問題想問翻嘅。咁睇翻呢份預算案呢，其實政府對於2014年呢個財政開支呢，其實都好有把握。但係我最關注嘅，亦都啱先有議員都關注咗啲教育嘅問題。咁喺教育呢方面呢，係108億8千幾萬。咁喺呢方面，啱先司長都介紹咗，已經增加咗好多。但係喺近排，其實我亦都走訪咗好多間學校，咁好多學校都同我講，其實對於佢哋嘅基礎教育、基礎設施嘅，佢哋對佢哋嘅支持咧，其實係好不足嘅。咁點解咁講咧？咁其實喺有一間學校入邊，得一個羽毛球場同埋一個籃球場，但係入邊有1200人。咁喺呢度係咪其實喺呢個基礎教育設施嘅基礎建設係咪如果可以投放到更大嘅資源？咁有好多政策亦出咗嚟話對於嗰個體育設施嗰個支持對學校嘅支持，但係好多學校都講你支持我其實係冇用嘅，我連地方都冇得擺。咁喺呢方面呢，係咪出咗好多措施，好多限制住佢？佢哋即使呢啲教育設施嘅錢用多咗，但係佢冇基於佢嘅地方問題，所以佢做唔到。所以希望呢喺呢方面呢，政府係咪喺呢個教育資源投放，亦都令到我哋澳門可以更持續發展呢方面咧，可以着力啲，或者對於喺呢個百分比可以佔多啲，令到我哋澳門嘅多元化發展，仲有好多年青人可以投入呢個多元化發展，唔係淨係一出嚟淨係讀完書就投放於喺呢個博彩業或者係莊荷呢方面咯。多謝。Senhor deputado Chanhiclap.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores secretários, senhores membros do governo, caros colegas. Estou atento a uma questão que tem a ver com a participação dos cuidados de saúde, as dotações de 300 milhões de patacas. Segundo a nossa estimativa, no ano passado ou este ano, eu creio que o montante é idêntico de 300 milhões. Se não estou em erro, a partir do próximo ano, cada indivíduo vai continuar a beneficiar de 600 patacas dos vales de saúde. E então gostaria de obter uma explicação. Este plano de comparação que já se implementou há 5 anos, quanto ao mercado privado de Macau, na área de saúde, de facto, as empresas de facto continuam a sobreviver, só que acho que estão a sobreviver com dificuldades. Eu gostaria que haja mais algum suplemento, entre aspas, para essas empresas, porque agora normalmente os residentes sofrem de pequenas doenças e quando forem de maior gravidade vão ao hospital. Só que a urgência dos 3 hospitais é gratuita, por isso é que há tanta afluência ao serviço de urgência, porque é gratuito. E para o ano, se continuar a atribuir apenas 600 patacas para cada indivíduo, isto nem chega a acompanhar a taxa de inflação, porque já durante 2 anos que não teve aumento. O que eu queria sublinhar é o seguinte. Agora, em Macau, a opção dos cidadãos é grande no acesso aos cuidados de saúde, porque na sua maioria são gratuitos esses serviços, para além dos 2 hospitais não públicos, que também são apoiados financeiramente pelo governo. E muitos consultórios sem fins lucrativos também gozam de grandes subsídios por parte do governo. Então, os consultórios privados, de facto, não se conseguem comparar com essas, ou não conseguem concorrer com aquelas instituições sem fins lucrativos ou com as instituições públicas. Quer dizer, que há uma concorrência injusta na sociedade. Então, as clínicas privadas vão, então, ser cada vez mais fracas. E se, perante este montante de 300 milhões, se para o ano houver um aumento de 100 milhões, então isto também só vai levar a um pequeno aumento para o total do orçamento. Eu creio que os colegas vão concordar com este aumento. E com o aumento de 100 milhões, isto não só consegue apoiar as clínicas privadas, pode ainda promover o seu desenvolvimento. Por exemplo, os residentes que têm nas suas mãos vale de saúde e não podem utilizar esses vales nos hospitais públicos, nem no consultório, na clínica dos operários, então só podem utilizar esses vales nas clínicas privadas. Isto vai contribuir para aumentar os rendimentos dos consultórios privados. Então, neste caso, esses consultórios conseguem também melhorar as suas próprias condições. E isto vai, então, ser benéfico para o desenvolvimento de longo prazo do mercado privado. Então, peço ao senhor secretário para pensar melhor, não apenas dar um pequeno apoio ao mercado privado. Deputado Song Pei-Kei, obrigado, senhor presidente, senhor secretário, seus colaboradores, boa tarde. Eu queria colocar uma questão que tem a ver com as despesas com o pessoal. Neste orçamento, como é que consegue refletir as políticas definidas para o próximo ano? Aliás, o chefe executivo, em termos das políticas a serem implementadas no próximo ano, inclusivamente as ações governativas, salientou a necessidade do princípio de simplicidade e que para o ano sabemos que vai ser o primeiro mandato do novo governo. Me parece-me que vejo neste orçamento
點樣係科學去體現到咧呢一個嘅人員嘅支出方面，特別喺呢一個財政上邊咧，係體現到會有啲嘅精減嘅呢個措施出現啦。咁如果話係有啲嘅可能仲未調整，估計唔到。咁但係有啲嘅部門咧，事實上而家已經係研究咗1年，亦都係準備呢一個架構嘅調整，譬如文化局同埋呢一個嘅民政總署嘅呢一個架構調整，可能喺下一年都會有一個嘅職能嘅轉變，包括人員方面嘅轉變。咁但係喺呢個人員嘅狀況入邊咧，係睇唔到就係話呢一個移轉嘅影響喺度，反而文化局咧，亦都會喺出年會增加180個人。咁呢一個嘅增加咧，其實包括喺其他嘅部門過嚟咧，定係佢係自己獨立嘅作出嘅呢一個嘅招聘咧？咁如果唔包嘅話，其實佢呢個嘅增加嘅人數其實仲多嘅喎，即係唔止呢個數咁少，因為佢應該計埋民政總署嗰度。咁所以我呢一度想了解嘅就係話關於呢一方面嘅調整咧，其實係喺呢個數字上有冇顯現？não são somente 180 trabalhadores, mas sim mais. 多謝主席。Sr. Presidente, Sr. Secretário, eu queria colocar uma questão relativamente 對於中等收入嘅人士嚟講啦，咁呢個稅對於佢哋嚟講咧係a devolução do imposto. Quer dizer, como uma forma, uma medida para aliviar a pressão inflacionária, que é de 60%, que como limite máximo 2.000 patacas. 普遍啦，我哋知道中等收入嗰個中位數都升高咗。咁之前特首都鼓勵加人工，咁如果係加人工嘅情況之下，人工加咗啦，咁我哋交稅嘅百分比冇變到，稅上限又冇變到，咁係咪可以幫到呢班可以退稅嘅人數咧？咁都想問下，依然係維持喺12000呢個上限嘅依據係喺邊度咧？有冇考慮過喺呢個金額limite máximo até 12.000. Obrigado. Sr. Secretário, para responder às questões. 主席，多謝幾位議員嘅提問。關於到鄭安庭議員所提到嘅一啲教育方面嘅政策方面嘅取向，同埋陳日議員所提到嘅一啲譬如醫療方面嘅一啲政策方面嘅一啲嘅政方面嘅取向，如果有需要嘅時候咧，喺呢個細則性審議嘅時候咧，我哋係可以邀請各個部門係同大家咧作出更深入嘅探討。mais detalhada sobre as matérias, porque não se trata apenas de uma questão orçamental, mas sim de opções políticas. 咁所以呢方面咧係我諗係更適當咧係同será mais adequado entrar em contato mais aprofundado com os diferentes serviços. A deputada também levantou questões sobre o pessoal. Podemos fazer uma apresentação sobre a matéria. 我哋嘅介紹咧就其實喺2013年度咧嘅年底嘅在職政府嘅在職人員咧就大約係32032人。咁喺2014年度，我哋係嘅制定預算嘅時候咧，我哋係預備咧係聘請喺2014年度咧係預備聘請咧34400幾人，34438人呢個數字都俾咗立法會當時審議嘅。咁但係亦都係因為有不同嘅原因啦。咁其實喺2014年度去到12月底嘅現在，我哋嘅預計咧，整體嘅人員咧，政府人員咧，只係會去到咧32791人，32791人。咁咧，其實咧係喺呢個
2014年度咧，我哋聘請嘅人數咧係同我哋嘅當時嘅預算嘅預計人數咧係有一個差距。咁喺現階段咧，喺2015年度咧，我哋俾大家嘅資料咧，亦都預計咧喺2015年度年底咧，我哋係會聘請35,015人。其實如果相對於最終嘅人數係唔係主要係我就唔係聘請人數，最終嘅總體公務員咁，但係相對於2015年嘅35,015人咧，相對於2014年度嗰個預算案咧34,000嘅人咧，我哋只係增加咗幾咁其實咧。我哋可能喺2015年度咧係追翻2014年度我哋聘請嗰個落previsto em 2014. Em 2015 não vai haver grande aumento, só estamos a recuperar este número em falta previsto para 2014. Sim, podemos fazer uma apresentação mais detalhada sobre esses elementos, mas numa fase preliminar essa apresentação. E o deputado Wong Kee-chin referiu sobre a questão da devolução do imposto. Estamos a falar do orçamento de 2015 e então a devolução reporta-se ao ano de 2013. O imposto de 2013 em 2014. 或者如果我哋2016年度嘅預算案係繼續個退稅措施嘅時候，我哋會考慮2014年度嗰個薪酬嘅增幅去再考慮。但係而家我哋睇翻咧係講緊2015年度，即係對緊2013年度。Em 2015, a devolução reporta-se a 2013. Nesta fase, achamos que esta percentagem adequada está de acordo com o que então declarou o chefe executivo. Senhor deputado Hao Yun-san. 多謝主席。司長、各位官員、各位同事。咁咧，想就住司長剛才所講嘅一啲嘅人員嘅配置問題咧，咁我想喺政府喺考慮有關人員嗰方面咧，一個點樣去體現咧？行政長官嘅一個嘅喺當時。無論係一個連任嘅選舉啦，以至到喺最近嘅一個報告裏面都講咗點樣能夠將一個叫做深化行政改革、精兵簡政，同埋一個點樣提升行政效率方面。咁呢個點解要提呢方面呢？從呢個嘅剛才司長所介紹嘅一啲嘅人員嘅配置嘅方面呢，可能我哋睇唔到，都係一個增長。咁你喺呢個增長過程裏面點樣體現喺施政裏面關於我哋一啲嘅政府重咗啲政府架構啊，深化啲行政改革方面咧，可能人數同呢方面我哋體現唔到。咁另外一方面嘅，亦都希望政府咧，亦都關注住我哋整體澳門嘅一個嘅人資緊張嘅情況。因為從呢個你要追翻呢個嘅人數，當然有實際需要嘅，我覺得係有需要去增加，或者係一啲嘅增加一啲嘅項目啊，或者我哋配合我哋經濟適度多元發展啊，向住世界旅遊中心要增加嘅啱嘅。咁但係會唔會我哋亦都要檢討現行我哋本身政府架構？長官亦都講咗啦，但係喺人數方面，當然你哋先至有一個發言權。但係我提醒呢，喺呢方面一方面要考慮點樣體現一個施政未來嘅一個嘅方向同埋政策。另外一方面亦都考慮整個澳門市場嘅一個人資緊張，因為每一次呢，政府無論係中央招聘又好，其他嘅一啲嘅聘請都好呢，將整個嘅人資拉緊，啲中小企啊，甚至其他嘅企業呢。就嗌晒救命，咁我諗從整體嘅一個嘅方面會考慮。大家知道每年嘅喺大學畢業嘅學生有幾多人？喺人資嘅市場，而家澳門嚟講基本上非常之緊張。我哋嘅失業率係1.7個百分比。政府亦都喺其他嘅一啲嘅工種裏面出現一啲人資緊張嘅情況，甚至係一啲嘅大專院校嘅一啲嘅研究報告，到而家為止呢都未見蹤影。咁所以我覺得影響住我哋整個澳門嘅未來一個嘅適度多元發展啊，同埋向住個世界旅遊中心咧，喺呢方面咧喺考慮方面，即係我覺得係需要政府喺呢方面要有一個審慎嘅考慮，唔好由於即係話幾方面都配合唔到，
政府方面架構冇去做呢樣嘢，另外嘅亦都引致人資嘅一個緊張，咁呢個要個提醒。咁另外一方面咧，亦都想提一提嘅就係關於住屋方面嘅問題咧。從整個政府嘅一個嘅有關嘅安排咧，從預算嘅支出嚟講咧，亦都係房屋嘅係有25億幾，咁較14年咧亦都係增加咗有5.7%。咁喺呢方面你亦都睇翻有關裡面嘅一啲嘅政策。公共房屋裏面嘅一啲嘅配置啊，以至到而家大家對於住屋難嘅問題咧，都係一個政策性嘅一個問題，居民係非常之關注。咁喺呢方面都睇翻，較14年係增加咗5.7%。其實呢個係一個嘅，我哋而家睇到咧，政府喺特區政府有關土地資源咧，都係非常之緊缺嘅。咁喺呢個房屋裏面呢個嘅數咧，其實主要係體現喺邊方面？係較14年係增加咗5.7%啦，係我哋已經睇到嘅。2013年到2012年，我哋都睇到我哋嘅公屋不斷都係有增加，喺呢方面嘅支出亦都會大咗。咁但係呢方面亦都比14年係多咗嘅，想喺呢方面政府可唔可以講多少少？因為鄭經喺房屋方面咧相對比較少，咁我哋呢方面居民亦都係非常之關心嘅。唔該晒。請譚司長。O secretário faça favor. 主席，多謝 Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao deputado Robinson pelas sugestões e opiniões, quer pessoal, quer área de habitação. Podemos então facultar posteriormente as informações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, já 14 deputados usaram a palavra e o secretário de Federação já respondeu às perguntas. Então, eu vou colocar à votação na generalidade a proposta de lei intitulada Lei do Orçamento de 2015. Eu faço favor de votar. Aprovado. Há alguma declaração de voto? Então, em nome da Assembleia Legislativa, agradeço a presença do secretário adjunto do secretário Federação e dos seus colaboradores nesta Assembleia Legislativa.各位議員，而家我哋進入議程討論同埋表決關於吳國昌及歐錦新議員於2014年8月14日提交嘅要求專為辯論公告利益問題召開嘅全體會議嘅全體會議議決案。根據議事規則第139條嘅規定，對於討論是否進行辯論嘅全體會議議決案係有時間嘅限制。辯論動議嘅首位申請人作不超過5分鐘嘅簡介。未簽署申請書嘅議員